Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Você já sabe, aqui comigo, Eric Camacho. E no vídeo de hoje nós vamos terminar a leitura do livro de Esther. Estamos no capítulo 8, começamos no capítulo 8 agora. Mas antes da gente retomar e finalizar a leitura desse livro, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista ao vídeo até o final. E lembre-se aí de fazer um belo comentário aí no final, tá bom? Vamos lá, capítulo 8, a lei em benefício do povo. Nesse mesmo dia, o rei entregou a rainha Esther à casa de Amã, o perseguidor dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei. Este já sabia por meio de Esther do parentesco que ele tinha com a rainha. O rei tirou o anel que tinha retomado de Amã e o entregou a Mardoqueu. E Esther confiou a Mardoqueu a administração da casa de Amã. Esther tornou a falar com o rei. Caiu aos pés dele e chorou, suplicando para anular o plano que Amã, o Agagita, tinha maquinado contra os judeus. Quando o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, ela se levantou e, de pé na presença do rei, continuou: Se lhe parecer bem, se o Senhor me quiser conceder, se o meu pedido lhe parecer justo e se está contente comigo, revogue por escrito o decreto que Amã, filho de Amadates, o Agagita, mandou escrever para exterminar os judeus de todas as províncias reais. Como poderia eu contemplar a desgraça que atingiria o meu povo? Como poderia contemplar o extermínio da minha família? O rei Assuero respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Vocês sabem que dei a Esther a casa de Amã e mandei enforcá-lo por atentar contra os judeus. Agora, em nome do rei, escrevam o que vocês acharem melhor para os judeus e lacrem o escrito com um anel do rei. Todo decreto redigido em nome do rei e lacrado com seu anel é irrevogável. No dia 23 do terceiro mês, chamado Sivan, os escrivães do reino foram convocados e, exatamente como ordenou Mardoqueu, foi redigido um documento destinado aos judeus, aos sátrapas, governadores e chefes das províncias, para 127 províncias que se estendiam desde a Índia até a Etiópia. O documento foi mandado a cada província na escrita de cada uma, a cada povo em sua língua e aos judeus em seu alfabeto e língua. Essas cartas, redigidas em nome do rei Assuero e lacradas com o selo real, foram levadas por correios montados em cavalos da estrebaria real. Nessas cartas, o rei concedia aos judeus em toda a cidade onde estivessem o direito de se reunir e defender, de exterminar, matar e aniquilar qualquer pessoa armada, de qualquer povo ou província, que os atacasse, inclusive mulheres e crianças, além do direito de saquear-lhe os bens. Isso aconteceria no mesmo dia em que todas as províncias do rei Assuero, isto é, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Texto do decreto. O grande rei Assuero, aos sátrapas das 127 províncias que se estendem da Índia à Etiópia e aos que são fiéis aos nossos interesses. Saudações. Muitos homens, quanto mais honrados pela suma generosidade dos benfeitores, mais se ensoberbecem e procuram não só prejudicar nossos súditos, mas, incapazes de frear a própria soberba, tramam armadilhas contra seus próprios benfeitores. Eles não só anulam a gratuidade do meio dos homens, mas, embriagados pelo elogio de quem ignora o bem, se orgulham de fugir de Deus, o qual tudo vê, e de sua justiça, que odeia o mal. De fato, muitas vezes aconteceu que um mau conselho dessas pessoas, a quem foi confiado o controle dos assuntos públicos, tornou muitos daqueles que detêm o poder corresponsáveis por ações sanguinárias reprováveis, provocando assim calamidades irremediáveis. Com falsos raciocínios cheios de maldade, eles enganaram a toda a boa fé dos soberanos. É possível encontrar fatos semelhantes, não só nas antigas histórias
aludimos, mas também examinando as ações hoje realizadas pela baixeza daqueles que injustamente detêm o poder. Para o futuro, será necessário assegurar em favor de todos os homens um reino pacífico e sem perturbações, fazendo mudanças oportunas e julgando com firmeza a equidade os casos que acontecem sob os nossos olhos. Tal é o caso de Amã, um macedônio, filho de Amadates, na verdade, um estrangeiro ao nosso sangue e muito longe da nossa bondade. Amã foi acolhido por nós com hospitalidade, usufruiu da amizade que dedicamos a todos os povos e chegou até a ser chamado nosso pai e ser referenciado por todos com a prostração, como aquele que detém o segundo lugar junto ao trono do rei. Contudo, incapaz de conter o seu orgulho, Amã tramou privar-nos do poder e da vida. Com falsos e sutis artifícios, ele pediu a pena de morte para Mardoqueu, o nosso salvador e benfeitor perpétuo, e também para Ester, nossa irrepreensível companheira no trono, junto com todo o seu povo. Desse modo, ele pensava em nos isolar e passar o poder dos persas para os macedônios. Nós, porém, achamos que os judeus condenados ao extermínio por esse criminoso não são malfeitores. Pelo contrário, eles vivem segundo leis justíssimas. São filhos do Deus Altíssimo, excelso e vivo, que em nosso favor e dos nossos antepassados dirige o reino do modo mais florescente. Portanto, vocês farão bem se não obedecerem ao decreto enviado por Amã, filho de Amadates, porque seu autor foi enforcado diante das portas de Susa, com toda a sua família. Deus, Senhor de todos os acontecimentos, fez recair imediatamente sobre ele o castigo que merecia. Coloquem cópias desta carta em público e permitam que os judeus continuem a seguir livremente seus costumes. Além disso, deem aos judeus apoio para se defenderem de todos aqueles que os atacarem. No dia da perseguição, isto é, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar, porque Deus, Senhor de todas as coisas, transformou esse dia trágico em dia de alegria para o povo escolhido. Quanto a vocês, judeus, celebrem com toda a solenidade esse dia memorável, entre as festas de vocês. Assim, hoje e no futuro, seja ele uma lembrança da salvação para nós e para os amigos dos persas, e uma lembrança da destruição para os nossos inimigos. Toda cidade e província que não seguir essas disposições será devastada a ferro e fogo. Nenhum homem viverá nela, e até os animais e pássaros a evitarão. O texto do decreto com força de lei para todas e cada uma das províncias se tornaria público, para que os judeus estivessem preparados a fim de se vingarem de seus inimigos nesse dia. Os correios montaram cavalos reais, partiram rapidamente para executar a ordem do rei, enquanto o decreto era imediatamente promulgado na fortaleza de Susa. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais, de cor violeta e branca, uma grande coroa de ouro e um manto de linho e de púrpura vermelha. Toda a cidade de Susa saltava de alegria. Para os judeus foi um dia de luz e alegria, festa e triunfo. Em todas as províncias e em todas as cidades aonde chegava a ordem do decreto real, os judeus se alegravam com banquetes e festas. Muitos do país se tornaram judeus porque o temor dos judeus caiu sobre eles. Capítulo 9. O povo tem direito de se defender. No dia 13 do 12º mês chamado Adar, quando se devia executar o decreto do rei, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam destruí-los, aconteceu o contrário. Foram os judeus que destruíram seus inimigos. Os judeus se concentraram em suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para atacar os que maquinavam a sua destruição. Ninguém lhes ofereceu resistência, porque o temor dos judeus caiu sobre toda a população. Os chefes das províncias, os sátrapas, os governadores e funcionários reais apoiaram os judeus, porque tiveram medo de Mardoqueu. De fato, Mardoqueu ocupava alto cargo no palácio,
e sua fama se espalhava por todas as províncias. Mardoqueu se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus passaram a fio da espada todos os seus inimigos, matando e exterminando. Fizeram dos inimigos o que quiseram. Só na fortaleza de Susa os judeus mataram e exterminaram 500 homens, incluindo Farsandata, Delfon, Ésfata, Fórata, Ádalia, Aridata, Fermesta, Arizai, Aridai, Gésata e os 10 filhos de Amã, filho de Amadates, o perseguidor dos judeus, mas não praticaram o saque. No mesmo dia comunicaram ao rei o número de vítimas na fortaleza de Susa, e o rei disse à rainha Ester: só na fortaleza de Susa os judeus mataram e exterminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã. O que terão feito nas outras províncias do reino? Peça o que você quiser e eu lhe darei. Se você quer mais alguma coisa, lhe será concedida. Ester respondeu: se parece bem ao rei, conceda que os judeus de Susa possam prorrogar o cumprimento do decreto até amanhã, e que enforquem os cadáveres dos 10 filhos de Amã. O rei ordenou que assim fosse feito, prorrogou o decreto em Susa e enforcaram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Assim, os judeus de Susa se concentraram também no dia 14 do mês de Adar e mataram mais 300 homens, sem contudo praticar o saque. Os judeus das outras províncias do reino também se concentraram para defender, eliminando os inimigos. Mataram 75.000 adversários, mas não praticaram o saque. Assim foi o dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 descansaram, transformando-o em dia de festa. Os judeus de Susa se reuniram nos dias 13 e 14, no dia 15 descansaram, transformando-o em dia de festa. É por isso que os judeus do campo que vivem nas aldeias fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, banquete e festa, e trocam presentes. Para os judeus das grandes cidades, o dia festivo é o dia 15 do mês de Adar, quando mandam presentes para seus vizinhos. O povo festeja a libertação. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos. Depois mandou cartas a todos os judeus que viviam nas províncias do rei Assuero, próximas ou distantes, ordenando-lhes que celebrassem todo ano os dias 14 e 15 do mês de Adar, porque nesses dias é que os judeus se livraram de seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza foi transformada em alegria e seu luto em festa. Ele insistia que os judeus festejassem esse dia, fazendo banquetes, trocando presentes e fazendo doações aos pobres. Os judeus que já haviam começado a praticar tudo isso aceitaram o que Mardoqueu lhes pedia. De fato, Amã, filho de Amadates, o Agagita, perseguidor de todos os judeus, tinha planejado a morte deles e lançado o pur, isto é, as sortes, para eliminá-los e destruí-los. Mas quando Ester se apresentou ao rei, este ordenou com um documento escrito que a perversa trama de Amã contra os judeus recaísse sobre ele próprio e que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias receberam o nome de Purim, da palavra pur. Conforme o texto desta carta e de acordo com o que haviam presenciado e sabido por notícias, os judeus assumiram para si próprios, para seus descendentes e para todos os que a eles se reunissem, o compromisso inviolável de celebrar todo o ano esses 2 dias, conforme esse documento e nas datas fixadas. Esses dias são lembrados e celebrados de geração em geração em cada família, província e cidade. São os dias dos Purim, que nunca desaparecerão do meio dos judeus, e sua lembrança jamais morrerá entre os seus descendentes. A rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram, urgindo o comprometimento da segunda carta sobre os dias dos Purim, e enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero. Com a palavra de paz e fidelidade, ordenaram a observância desses dias dos Purim, na data certa. Assim, lhes ordenaram o judeu Mardoqueu e a rainha Ester.
e os próprios judeus o assumiram para si e seus descendentes, acrescentando algumas cláusulas sobre jejuns e súplicas. Desse modo, o decreto de Ester fixou as normas para celebrar os dias dos Purim e ficou registrado por escrito. Capítulo 10. Deus ouviu o clamor do seu povo. O rei Assuero impôs tributo aos habitantes do continente e das ilhas. Para suas vitórias militares e o relato em pormenores da dignidade a que o rei elevou Mardoqueu, podem ser consultados os anais do reino da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Foi um homem considerado pelos judeus e amado por seus muitos compatriotas, porque buscava o bem do seu povo e se preocupava com a prosperidade de sua nação. Mardoqueu comentou: essas coisas aconteceram por obra de Deus. Lembro-me do sonho que tive sobre esses fatos, e nenhum deles foi omitido. A pequena fonte que se torna rio, a luz que se levanta, o sol e a água abundante. O rio é Ester, que o rei desposou e constituiu rainha. Os 2 dragões somos eu e Amã. As nações são aquelas que se coligaram para destruir o nome dos judeus. Meu povo é Israel, aqueles que invocaram a Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo. O Senhor nos libertou de todos esses males. Deus realizou sinais e prodígios como nunca houve entre as nações. Por isso, ele estabeleceu 2 sortes, uma para o povo de Deus e outra para as nações. Essas 2 sortes se realizaram na honra do momento e do dia estabelecido do julgamento diante de Deus, e em todas as nações. Deus se lembrou do seu povo e fez justiça para a sua herança. Os dias 14 e 15 do mês de Adar serão celebrados com assembleia, alegria e contentamento diante de Deus, em Israel seu povo, por todas as gerações e para sempre. No 4º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote e levita, e seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta sobre os Purim. Eles a consideraram autêntica e traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, que era da comunidade de Jerusalém. Muito bem. Eita, ficou longo. Agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. A partir de amanhã a gente inicia o primeiro livro dos Macabeus, tá bom? Então, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Já estamos chegando aí a 545 páginas lidas e contando. Seguimos aí na oração e na leitura. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando e tchau.